Boa noite a todos, a todas. Deus continue falando ao nosso coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versos 17 a 27. Assim, leremos a palavra de Deus daqui a alguns instantes. Sem dúvida alguma, nós vivemos o tempo com os mais avançados recursos de comunicação, né? Está aqui uma evidência. Estamos distanciados e sob muitos instrumentos, com muitas tecnologias, estamos nos comunicando, falando um com o outro, podendo nos comunicar com pessoas do outro lado. Ontem participei de uma reunião, gente de Angola, a gente estava na Europa, a gente participando junto, uma coisa extraordinária, uma experiência completamente nova para mim, né? Uma coisa interessante é que, diante dessas tecnologias, a gente vai percebendo que a comunicação tem muitas possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, essa grande confluência de possibilidades, elas acabam por gerar alguns desconfortos, né? Especialmente por conta das ideias. E a gente vai percebendo que em todas essas mídias, a gente tem espaço para compartilhar de tudo. O que é bom e não é tão bom assim também, né? A gente vai vivenciando uma experiência que nesses vários ambientes, formais ou informais, que a gente tem acesso, a gente encontra conteúdo bom, conteúdo mais ou menos, e conteúdo que não vale a pena, né? Então, a gente, infelizmente, por conta desse grande veículo de comunicação que hoje a gente carrega na mão, ao bolso, a gente vai percebendo que a gente tem muitos tipos de conteúdo sendo ofertados. E uma das coisas que eu posso perceber, assim, avaliando, é que existem alguns conteúdos que a gente recebe e que a gente fala assim, bem-vindo o conteúdo, a gente chega a abraçar esse conteúdo, né? É o que eu penso, é o que eu quero. Ou esse conteúdo me faz pensar, me faz refletir num jeito melhor de ser e tal, e eu vou permitindo que o conteúdo vá fazendo parte da minha vida. Mas essa comunicação pode também, ao invés de fortalecer a minha ideia, desse conteúdo vir trazer maior profundidade à minha vida, outros conteúdos podem chegar e desconstruir o que eu penso, ou podem simplesmente me irritar profundamente porque uma pessoa falou uma coisa que para mim é o maior dos absurdos. E, infelizmente, nós temos vivido um tempo com muitos problemas de relacionamento por excesso de comunicação, ou melhor, por excesso de conteúdos, ou por variedade de conteúdos, e por conta destes, a gente vê evidenciado as muitas diferenças, e de alguma maneira, as divisões que temos, divisões de pensamento, divisões de postura, divisões de comportamento para a existência. Esse é um problema que eu acho que você sabe muito bem. Nós aqui no Brasil estamos vivendo um tempo onde estamos envolvidos de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, sob muitos conteúdos que são chamados de fake, né? Falsos. Uma coisa interessante é que hoje a sociedade se constrói em muito na divulgação de falsidades. Pessoas constroem a vida, ganham a vida com falsidades. É um jeito de se comunicar, é um jeito de ganhar a vida também. Todavia, ela provoca mais divisão e mais problema. O texto que nós vamos ler hoje foi escrito pelo apóstolo Tiago. Provavelmente, Tiago, irmão de Jesus, aquele que foi pastor, o grande
líder da igreja em Jerusalém, após a ascensão de Jesus. Existe uma discussão acerca da autoria, mas eu vou partir do princípio e partir dessa compreensão que o autor dessa carta é Tiago, irmão de Jesus. E ele está muito preocupado com algumas pessoas que fizeram parte da igreja dele em Jerusalém e passaram a viver em outros lugares. Se você abrir a sua Bíblia aí, na carta de Tiago, no capítulo número 1, você vai ver logo aí na introdução da carta a quem se destina essa pequena carta e também discutida carta. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago, como Paulo, como Pedro, como João, escrevia cartas para pastorear suas ovelhas à distância. E não tinha a tecnologia que temos. Era o papel, a caneta e o correio a cavalo ou a barco, né? E demorava tempo para chegar essa correspondência. Mas esta epístola foi considerada tão importante, tão viva para a vida da igreja do primeiro século, que ela foi canonizada, considerada sagrada, os seus ensinos considerados importantes para a vida do cristão, da cristã. O apóstolo Tiago comunicou para aquelas pessoas que estavam longe de Jerusalém, para aquelas ovelhas que tinham deixado Jerusalém, muito provavelmente por conta da perseguição, e eles então passaram a divulgar, ele passou a divulgar os seus conhecimentos sobre o Evangelho, sobre a fé, para orientar essas ovelhas que estavam vivendo tão distantes dele. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que Tiago e os outros autores de epístolas e cartas estavam interessados que as pessoas distantes continuassem recebendo o conteúdo do Evangelho e continuassem sendo alimentados com o Evangelho da salvação, a pregação da verdade de Cristo. Sim, é nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, que eu quero refletir com os irmãos hoje sobre uma comunicação que não deve ser quebrada, a nossa comunicação com Deus. E esta comunicação precisa ser restaurada todos os dias, à medida que a gente vai ouvindo a voz de Cristo, do seu Evangelho, as recomendações apostólicas, mas também e sobretudo a obra do Espírito Santo. Então você que abriu sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, quero ler com vocês os versos 17 a 27. Encontramos assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O apóstolo Tiago, ao escrever essa carta, ao pastorear suas ovelhas à distância, sabia que essas suas ovelhas estavam passando por lutas e tribulações. A sua carta, que tem um tom pastoral, prático, ela tem uma preocupação significativa com aquelas pessoas que deixaram a sua terra por conta da perseguição e foram morar em outros lugares, tendo que se adaptar às novas culturas, a novos valores, tendo que se adaptar a um novo sistema de pensamento. E a gente vai percebendo o apóstolo Tiago preocupado com eles, porque a comunicação do Evangelho não poderia ser menor, de maneira alguma, do que a comunicação que eles estavam recebendo naqueles novos locais. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Tiago tinha a convicção plena de que eles estavam passando por lutas, porque no início do capítulo 1, ele fala com todas as letras: olha, eu sei que vocês estão passando por tribulações, eu sei que vocês estão passando por provação, por tentação, mas Deus não tenta, Deus não faz essas coisas, isso vem e é fruto do nosso desejo. E a gente vai percebendo como que ele vai aproximar-se das suas ovelhas, mesmo por uma carta, escrita em um papel, em um papiro, ou em um pergaminho, tendo viajado para atender um grupo de pessoas em suas lutas. Mas uma das coisas que me chama a atenção, exatamente nessa perícope que li com vocês, ou esse texto que eu recortei no capítulo 1 para falar com vocês, é que a gente encontra aqui duas afirmações para começar a conversa. E a primeira afirmação é a seguinte: Deus dá para mim e para você, a todo ser humano, presentes, dádivas, dons que são bons, benéficos, perfeitos, ou seja, que nos completam, que geram sentido para a nossa vida. Tudo que é bom, perfeito, que nos completa, que nos faz feliz, tudo aquilo que nos traz sentido para a existência, vem da mão de Deus. Como Ele mesmo diz, desce lá do alto, pela mão do Pai das luzes. Queridos irmãos e irmãs, essa é a primeira grande afirmação de Tiago nessa perícope àqueles irmãos. Deus concede a mim, a você, ao ser humano, presentes, dádivas, dons, que são bons, benéficos, perfeitos, que nos completam, que dão sentido à nossa vida. Ele está falando da comunicação de Deus com o homem. Ele está falando da religião. Ele está falando daquilo que nos liga a Deus, e Deus se liga a nós. E Deus se liga a mim e a você, nos concedendo dádivas, dons, presentes, bons presentes, maravilhosas bênçãos, mas também esses presentes nos fazem melhores, completos, cheios de sentido para a vida. Se a gente der atenção àquilo que Deus traz para nós do alto, a gente vai ser mais feliz, a gente vai ter mais contentamento, a gente vai conseguir viver a existência com maior e melhor sentidos. Querido, querida, sem dúvida alguma,
o apóstolo Tiago está falando para aquelas pessoas. Se você quer viver como um religioso, você precisa entender e aceitar que Deus se relaciona conosco, nos dando dádivas, presentes, trazendo para a nossa vida presentes bons, boas oportunidades, presentes perfeitos, ou seja, que nos amadurecem, que nos completam, que nos enchem de sentido. Essa é a primeira grande afirmação que ele está querendo lembrar aquelas pessoas, que Deus se comunica conosco e que na vida conosco, Ele vai estabelecendo esse relacionamento através de presentes, como a vida, a capacidade de respirar, como outras bênçãos, como termos boas decisões, sabedoria para viver, tomarmos decisões. Se a gente ouvir a Deus, se a gente permitir que esse relacionamento chegue ao nosso coração de modo intenso, pleno, de modo bom, de modo perfeito, completo, a gente vai sempre ter alegria, felicidade para viver como religiosos, ou seja, como pessoas que se comunicam com Deus, como pessoas que estão ligados a esse Deus. Mas interessante, queridos irmãos e irmãs, é que a segunda afirmação, que está logo no verso 18, ele diz assim: Deus gerou o ser humano como primícia da criação, como primeiro fruto, para viver conforme os seus propósitos e valores, revelados na palavra da verdade. Veja comigo, diz ele que esse Deus que dá dádivas e dons perfeitos para nós, segundo o querer dele, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ou seja, eu e você, que temos um desejo de uma vida em comunicação com Deus, se a gente que deseja viver religiosamente, ou seja, ligado a Deus, religado a Deus, a gente tem que ter na mente que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Nós fomos gerados pelo valor de Deus, esse que vem do alto. Nós fomos gerados para que, como primícias da criação, ou seja, como os primeiros frutos, os bons frutos da criação, para a gente viver esse relacionamento de modo profundo, de modo intenso, mas respeitando a vontade que vem de Deus revelada para a nossa vida. Assim, querido irmão, querida irmã, a segunda constatação que fundamenta toda a reflexão dessa perícope, desse texto que lemos nessa noite, nos traz a ideia de que Deus gerou a mim e a você pela palavra da verdade, pelos valores que vêm dele, por aqueles valores que foram revelados no Antigo e Novo Testamentos, que foi revelado sobretudo na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, e revelado a nós, dia a dia, pela obra do Espírito Santo. Nos gerou pela palavra da verdade, nos gerou para sermos os primeiros frutos da criação, nos gerou para vivermos conforme a sua imagem e semelhança, nos gerou para vivermos segundo a sua vontade, se comunicou conosco, fazendo clara a sua verdade. Queridos irmãos e irmãs, eu vou me permitir a uma crítica aqui, me deixa muito entristecido, a utilização do texto de João, e conhecereis a verdade vos libertará, para dizer que é a verdade no sentido de algo que está encoberto. Esse texto foi dito porque a verdade que liberta é Jesus. A verdade que traz libertação, salvação, é Jesus. A utilização indiscriminada dessa frase, para mim, soa quase como heresia. Quase como uma coisa que perdeu o sentido. Como se a verdade fosse a verdade que o homem pode afirmar e comprovar. Não.
A verdade que liberta e traz salvação foi revelada na pessoa de Cristo, foi revelada pela obra de Cristo, foi revelada pelo poder de Cristo. A verdade é maravilhosa e nós devemos viver em verdade, não devemos viver com hipocrisia. O amor se regozija com a verdade, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Os mandamentos do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, têm 2 mandamentos, nos encorajando a verdade, a não sermos falsos. No Código da Aliança, mandamentos que falam, não produz falsa notícia. Queridos irmãos e irmãs, a gente precisa viver com verdade. Jesus ensinou os seus discípulos, sim, sim, não, não. Jesus falou o tempo todo, não sejam hipócritas. A gente precisa aprender a viver com verdade. Mas a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que nos une a Deus, a verdade que nos torna essa pessoa que construiu a vida pela verdade. Não é qualquer verdade, é a verdade que vem de Deus, é a verdade revelada, é a verdade na pessoa de Jesus. É a verdade na sua palavra. E não uma verdade qualquer que a gente quer provar ou comprovar, por mais verdadeira que seja. A verdade que liberta é Jesus Cristo. Mas o apóstolo Tiago está aqui falando com aqueles irmãos à distância, por uma epístola, por uma carta, preocupado com a vida deles, e estava falando, olha, se você quer ser religioso, se você quer viver como alguém que tem comunicação com Deus, que tem uma vida integrada com o projeto de Deus, você precisa entender que você é a primícia da criação, e você foi gerado assim, pela palavra da verdade, pela revelação que vem de Deus, pela revelação que vem pelo Evangelho de Jesus, pelos valores que foram explícitos e que nos são encorajados daqui para frente pelo apóstolo Tiago. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra da verdade que comunica, revela, traz à terra a luz que vem do céu, que traz para mim e para você os valores de Deus, nos ensinam a recusar algumas coisas e a aceitar outras como premissas fundamentais. E ele vai continuar a sua carta falando que existem coisas que eu e você, que queremos uma vida religiosa, uma vida em comunicação com Deus, uma vida integrada, uma vida que entende que a melhor coisa que um ser humano pode desfrutar é de viver com esse Deus e de viver pertinho dele e de saber que as bênçãos nos foram concedidas, que nós fomos gerados pela palavra da verdade, para vivermos com a verdade espiritual nutrida no nosso dia a dia. Quando a gente entende isso, a gente entende que algumas coisas precisam ser evitadas. E a primeira, ele começa a falar com muita clareza a partir do verso 19. E ele diz assim, todo homem e mulher, todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem quer viver uma vida em plena comunicação com Deus, quem quer viver uma vida pela palavra da verdade, precisa entender que a ira humana não realiza, não produz a justiça de Deus. Não é isso que está escrito aí? A ira do homem, verso 20, não produz a justiça de Deus. A ira que vem do coração humano, por mais justificada que seja, a ira que vem do coração humano, não promove, não trabalha, não realiza a justiça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, entendo que aqueles irmãos que estavam longe de Jerusalém e que o apóstolo Tiago estava ensinando o evangelho para eles, eu entendo que aquelas pessoas estavam passando alguns problemas de relacionamento. Porque para ele escrever isso aqui, é porque as coisas não estavam muito boas na comunicação entre as pessoas. E ele vai dizer, olha,
entenda uma coisa: quem quer viver como religioso, quem quer viver em comunicação com Deus, quem quer viver integrado, conectado com esse Deus que mostra do céu os valores eternos para que a gente possa viver, a gente precisa entender que não está na nossa ira a justiça, não está na nossa vingança qualquer tipo de justiçamento, e não está na comparação de pecados qualquer procedimento que carregue a justiça de Deus. Falo isso, queridos irmãos e irmãs, porque nós vivemos um tempo que quando a gente pecado de alguém, ou erro de alguém, e aquilo irrita a gente, aí a gente tem um outro que não concorda com aquilo, e aquele outro compara um outro pecado de uma outra pessoa, da mesma grandeza, e aí os dois são pecados, os dois têm que ser repreendidos, e a ira de Deus não vem por causa da minha irritação, ou perdão, a justiça de Deus não vem por causa da minha ira ou da minha irritação. Queridos irmãos e irmãs, se tem algo muito importante aqui nesse texto, é que quem quer viver como religioso, como alguém que tem uma comunicação com Deus e que entende que os valores de Deus são muito importantes para nós, a gente precisa cuidar com a comunicação na vida real. E quando eu falo vida real, inclui o virtual. Porque a virtualidade hoje nos conduz a experiências reais ou a relacionamentos reais. Os relacionamentos humanos, queridos, precisam ser profundamente cuidados. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve e com o que a gente digita. E escrever no celular e digitar também? É isso aí. Não importa o ambiente que a sua palavra chegue. Não importa se você fez isso pessoal ou por um outro veículo, a palavra precisa ser cuidada. Sabe por quê? Porque a nossa palavra fere, dói e desperta a ira no outro. A palavra pode nutrir um espírito indignado. A palavra que nós comunicamos pode nos afastar das pessoas. É isso que Tiago está falando. Ele fala, eu acho muito interessante o jogo de palavra que ele faz aqui, né? Ele fala, rápido para ouvir, lento para falar e lento para se irar. Rápido para ouvir, rápido para considerar, rápido para refletir, rápido para dar atenção ao que o outro disse. Mas lento, muito lento para responder. Mais lento ainda para se irritar com o que o outro disse. Se a gente quer viver uma vida como religiosos, como aqueles que estão em comunicação profunda com Deus, que tem esse relacionamento profundo com Deus, a gente precisa compreender que a vida é um presente, que Deus nos dá coisas boas, nos dá coisas perfeitas, que completam, que enchem de sentido, e entre os sentidos estão as palavras. Mas a nossa palavra não deve ser nem provocadora de ira, e nem mantenedora de ira, porque a ira não produz o que vem do céu. A ira humana não é capaz de produzir aquilo que vem de Deus. Eu sei que você vai falar que na Bíblia tem muitos textos que falam a ira do Senhor, né? E a ira do Senhor desceu, e a cólera de Deus, e isso, acho que a gente já está crescidinho no conhecimento da Bíblia, e sabe que a Bíblia comunica pela linguagem humana. E a linguagem humana é essa. Quando a gente fica triste, irritado, a gente desencadeia processos de ira, de cólera, de raiva. E aí o autor, que é humano, atribui a Deus sentimentos humanos, antropopatia. Claro, querido irmão, querida irmã,
que esse texto está falando de relacionamento entre semelhantes. E a gente precisa compreender que como a gente se comunica com as pessoas, revela o nível de intimidade que a gente tem com Deus. Como a gente fala com as pessoas, como a gente reage às pessoas, a gente revela se a gente está querendo viver com os valores que vêm do Pai das Luzes, ou se com os valores do nosso dia, da nossa cultura, daquilo que a gente aprende com a humanidade. A ira não produz a justiça. Raiva, briga, vingança, discussão, se não me falha a memória, em Gálatas 5, está entre as obras da carne. Tudo que divide, tudo que causa rachadura, tudo que provoca afastamentos, chama-se obra da carne, e não o valor do Espírito. Ah, querido irmão, querida irmã, se a gente quer viver uma vida como religiosos, pessoas religadas a Deus, pessoas que têm grande apreço de viver com esse Deus, que têm prazer de ser gerado na palavra da verdade, uma das evidências é ouvir mais, falar lentamente, refletidamente e preferencialmente, mais lento ainda, para se irar, para ficar irritado, para ficar zangadinho. Eu aprendi uma estratégia quando eu era garoto ainda, adolescentezinho. Eu aprendi uma estratégia que quando as pessoas ficavam muito bravas, eu falava, ele deve estar com algum problema. Ele não faria isso se ele não tivesse com um problema. E eu trago isso no meu coração e na minha prática até hoje. Quando alguém fica bravo comigo, zangado comigo, eu falo, ele deve estar com algum problema muito sério, porque ele escolheu descarregar em mim um amigo, alguém que quer bem a sua raiva. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a valorizar a revelação que vem do alto, que vem de Deus. E a revelação é essa: a ira não produz justiça. A vingança não produz justiça de Deus. E eu e você, se quisermos viver ligados, em comunicação profunda, completa com Deus, a gente vai ter que aprender a controlar ainda mais intensamente o jeito que a gente se comunica com os nossos semelhantes. Prático, direto, desafiador. Mas ainda os versos 23 e 24, queridos irmãos e irmãs, a gente percebe que quando nós estamos nessa vida, a gente está aprendendo com ela. E a gente está assimilando aquilo que as nossas experiências admitem ou conseguem absorver de vários aspectos, de várias das nossas experiências, né? Os nossos eventos, aquilo, a gente vai aprendendo com tudo isso. Só que muita coisa que a gente aprende não vem de Deus. Só que muita coisa que a gente nutre no coração é coisa que a gente aprendeu com a história da humanidade, mas não necessariamente com a verdade que vem do Pai das Luzes. E o texto nos fala nos versos 23 e 24, se você puder ler comigo mais uma vez: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, a gente pode se relacionar com Deus de maneira completa, plena, intensa, mas para isso acontecer a gente tem que ser praticante, certo? Não apenas ouvinte, mas praticante. Mas existem pessoas que querem viver uma vida junto com Deus, integrada com Deus, como religiosos, né? Como pessoas que se comunicam com Deus, mas querem viver isso só pelas metades. O texto nos fala assim: alguém que é ouvinte e não praticante é semelhante a um homem que se olha no espelho e a única coisa que ele vê é o seu rosto natural.
é aquilo que ele aprende com a sua vida, é aquilo que ele aprende com a sua experiência. Ele olha no espelho e o que ele vê o que ele pode ver. E o que ele pode ver é o resultado da sua história, é o resultado das suas experiências de vida. E ele pode querer conduzir a sua vida por esses valores que ele aprendeu e permitir que esses valores sejam mais influentes na sua vida do que a palavra da verdade que vem do Pai das Luzes. Eu e você, queridos irmãos e irmãs, que queremos viver uma vida completa, uma vida religiosa de verdade, uma vida integrada com Deus, uma vida em profunda comunhão com Deus, uma comunicação plenamente restaurada, a gente precisa ouvir a palavra da verdade e praticá-la. Mas a gente pode querer fazer meia boca. A gente pode tomar uma decisão para não ser tão praticante assim. E querer fazer aquilo que o meu rosto revela. E fazer aquilo que os meus olhos conseguem enxergar. E passar a viver com um conceito que eu desenvolvi. E com os valores que eu quero para a minha vida. É isso que o texto fala, olha, ele a si mesmo se contempla. E se retira. E logo se esquece. E logo negligencia quem ele é. Eu e você, por sermos mutantes, por vivermos em contínuo aprendizado e mutação, a gente pode se trair até mesmo nos valores que nós confessamos, se a gente partir do princípio que os valores que nos regem são os valores da nossa própria experiência. São os valores que eu vejo no próprio espelho, que eu olho para a minha história, que eu olho para a minha família, que eu olho para as minhas experiências e falo, isso aqui é a verdade. Ah, queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas estão permitindo que essas verdades humanas, verdades que advêm das suas experiências, que são provisórias, efêmeras, se tornem mais proeminentes do que a palavra da verdade que vem do Pai das Luzes. E por conta disso, a gente acaba não praticando o que o Evangelho nos ensina. E por causa disso, a gente vai vivendo uma comunhão pelas metades, ou pelas beiras. A gente vai vivendo uma comunhão que é uma comunhão, uma religião meio falsa, ou pelo menos incompleta. Queridos irmãos e irmãs, tem pessoas que querem viver com Deus, querem ser religiosas, mas não querem ouvir a palavra da verdade que vem do Pai das Luzes. Não quer ceder ao valor do reino de Deus. Não quer viver por aquilo que a palavra revela. E fala, eu quero viver como eu vejo. E aí olha no espelho. E aprende com a sua história e com a história de outros seres humanos. E passa a dar mais valor ao conhecimento humano do que a palavra que vem de Deus. Queridos irmãos e irmãs, tem muita gente vivendo a vida cristã, olhando no espelho. E aí, não consegue viver uma vida inteira, completa, cheia de sentido, pela palavra da verdade. Vive dividido. Vive com um pé lá, um pé cá. Vive querendo ser crente no domingo e segunda-feira com todos os pecados possíveis. Ou, no mínimo, sabe que não pode falar e na segunda-feira coloca fake news para todo mundo. Não dá para entender. Pelas metades. Incompleta. Uma religião que não é profunda. A palavra da verdade não é suficientemente forte para conduzir a existência, o futuro e a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, o verso número 21 nos afirma que
a palavra da verdade pode salvar a alma, pode salvar a vida. O termo grego aqui é a psique, pode trazer saúde para a gente. O texto nos afirma aqui no verso 21, na segunda parte, olha, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa psique, a vossa vida, a vossa alma, a sua saúde para viver. Queridos irmãos e irmãs, se a gente quer viver com a comunicação restaurada com Deus, se a gente quer viver uma comunicação extremamente abençoadora, vivificadora, de dádivas, bênçãos, dons, bons, perfeitos, completos, que geram sentido para a nossa vida, a gente precisa entender que essa palavra que vem de Deus, essa revelação que vem do Pai das luzes, esses valores que são passados há milênios, e quem vive só constrói uma vida abençoada, pode salvar a nossa vida, porque nos conduz a Jesus Cristo, nos conduz ao exemplo do Filho de Deus, nos conduz ao amor profundo e perfeito de Jesus pela humanidade. Ela pode trazer saúde para a nossa psique, pode trazer vida de qualidade para a gente, mas é a palavra da verdade, a palavra revelada, a palavra que vem do trono do Pai das luzes, a palavra que é conservada pela Bíblia, que é na tradição da nossa fé. Querido e querida, nós precisamos entender, cuidar, para que a palavra de Deus seja muito mais intensa para nós do que a palavra que a gente aprende no espelho. A gente precisa permitir que a palavra que vem de Deus, que traz saúde para a nossa psique, para a nossa alma, para o nosso interior, para a nossa vida, essa palavra que salva a gente da efemeridade desse tempo, da provisoriedade desses valores, dos prazeres que muitas vezes são instantâneos, mas que depois têm implicações para uma vida inteira. Queridos irmãos e irmãs, a palavra da verdade pode salvar o ser humano, a sua psique, e a gente precisa apenas permitir que a palavra de Deus seja melhor comunicada e aceita, vivendo e praticando. Mas também permitir que a palavra de Deus expurgue do nosso interior as impurezas, os maus comportamentos e a abundância da malícia. Não sei se você percebeu, mas antes aqui, diz o verso 21, você deve despojar-se de toda a impureza e do excesso de malícia. E aí fala, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A salvação da nossa psique está no livramento, no expurgamento, no despojamento, na retirada da impureza e da malícia excessiva do nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, quem faz isso vai saber controlar as palavras. Quem faz isso, quem entende que a palavra da verdade é superior às palavras humanas que a gente aprende no espelho ou na história da humanidade, com os nossos progenitores, com a nossa própria história, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos retirar até mesmo aquilo que nos maltrata, nos magoa, porque ela é salvadora da psique, ela é salvadora do nosso interior, do nosso jeito de viver. Mas ainda, queridos, o apóstolo Tiago, cheio de desejo de orientar suas ovelhas à distância, como eu estou aqui hoje, algumas próximas, mas você que está aí fisicamente distante de nós nessa noite, a gente percebe que Deus deu para mim e para você uma grande bênção, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Ele espera que eu e você escolhamos com toda liberdade a palavra da verdade.
O texto nos afirma que aquele que considera a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não será ouvinte negligente e nem aquele que faz, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Interessante, queridos, queridas, que ao aceitar essa reconciliação com Deus, essa comunicação restaurada com Deus, ao desejar viver com Ele, ao desejar se afastar de alguns valores, ao desejar permitir que o valor dele seja muito mais importante que os valores humanos que a gente vai aprendendo com as nossas experiências, nós precisamos tomar uma decisão. Sabedores de tudo isso, sabedor que todo dom perfeito vem dele, sabedor que toda a maturidade e completude da vida vem de Deus, sabedores que somos de que nós somos a primícia e que Ele nos deu o conhecimento da vontade divina na palavra da verdade, sabedores disso, quando a gente aceita estar religado a Deus, a gente precisa ter tomado uma decisão, livremente. Deus não deseja seguidores à força. A lei da liberdade é o princípio que Ele deu para mim e para você. Nós precisamos exercer a nossa liberdade, escolhendo se a gente vai perseverar no caminho de Deus ou se a gente vai preferir o caminho da humanidade. Se a gente vai viver como praticante ou apenas como negligente ouvinte. Depende. Depende de você, depende de mim. O valor que Deus revela para nós é eterno e não vai mudar. O texto diz que Ele não muda. Mas a gente vive num tempo que os valores de Deus estão sendo completamente volatilizados. As pessoas estão vivendo hoje como se Deus não tivesse valores, inclusive dentro da igreja. Pessoas que maltratam os próprios irmãos com palavras. Pessoas que maltratam a esposa dentro de casa com palavras. Que fala para os filhos o que não deveria ser dito para ninguém. Mas a palavra da liberdade foi dada a nós. Só que a gente precisa ter consciência que o princípio da liberdade exige do ser humano uma responsabilidade absurda. Estou aqui falando com você, mas eu estava ali antes de máscara. Eu tenho uma responsabilidade. Nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que viver com Deus, religado a Ele, a gente precisa assumir que a gente tem essa liberdade para decidir se quer viver pelos valores eternos como praticante, se quer viver com os valores eternos meia boca, ou se quer negar os valores eternos. Tem gente que nega completamente, não quer saber de Deus, não quer saber de religião, não quer saber de nada. É direito dele, Deus respeita. Embora o ame, vai fazer de tudo para ele ter uma comunicação restaurada com Ele. E nós fazemos parte desse processo como igreja. Mas, querido, querida, Deus nunca vai forçar alguém. Mas Ele espera que a gente o ame de tal maneira que a gente dê muito ouvidos àquilo que Ele diz, àquilo que Ele ensina, àquilo que Ele espera, aos valores da verdade comunicadas pela palavra da verdade para mim e para você. E aí o apóstolo Tiago, para mim, conclui com chave de ouro essa perícope.
Ele fala que uma pessoa reconciliada com Deus, uma pessoa que tem a comunicação restaurada com Deus, uma pessoa que tem uma comunicação completa com Deus, ele vai preferir os valores de Deus a qualquer coisa que vê no espelho, entendeu? Ele vai preferir o valor de Deus revelado na história de Cristo, vai preferir isso a qualquer outro valor que se interponha no espelho da nossa história. Mas interessante é que ele fala que há 3 frutos que precisam ser evidentes da pessoa que tem a religação com Deus, que tem a comunicação restaurada com Deus. 3 frutos que a palavra da verdade deve produzir. Primeiro fruto, controle da palavra e da língua. Ele vai aprofundar isso nos próximos capítulos. O que é isso? Mas se tem algo, um fruto, que eu e você, que temos comunhão com Deus, que temos restaurado a nossa comunicação com Ele, que temos o Espírito Santo dentro de nós, que temos a palavra da verdade na mão, e na mente, e no coração sobretudo. Nós que temos o conhecimento da palavra da verdade, precisamos ser lentos para falar e para irar. E precisamos ser rápidos para ouvir. Esse é um primeiro fruto. Alguém equilibrado, emocionalmente, a psique equilibrada, lembra? A psique é salva. A psique é transformada pela obra de Cristo. Então a gente consegue equilíbrio para viver no meio do caos, até no caos das palavras, até no caos dos sentidos, porque as palavras têm sentidos. Mas a gente vai preferir a não ira, a não irritação, a não briga. A gente vai preferir a palavra sábia, edificadora, que pode transformar alguém. É fruto de alguém que confessa uma religião verdadeira, uma religação com Deus, uma reconciliação com Deus. Ele controla a língua, controla a palavra e o dedo. Hoje a gente escreve muito com o dedo. Mas com certeza é fruto de alguém que vive em comunhão com Deus, controle das palavras, se comunica bem com as pessoas, não provoca ofensa, não provoca mal entendido, não provoca divisão, vai saber viver sem provocar ira nos outros, porque sabe que a ira do homem nunca vai promover a justiça de Deus, nunca. Não tenha a ilusão que a justiça de Deus vai ser plenamente realizada quando a gente está irritado. Não tenha essa ilusão. Segundo fruto, diz aí o texto, que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, engana o próprio coração, e a sua religião é vã. E diz o verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. O outro fruto é cuidar dos fragilizados de uma sociedade. É cuidar de quem está sofrendo, quem está passando por duras circunstâncias. Esse é outro fruto, é outra evidência de quem está ligado com Deus. Tem preocupação com o outro, na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia. Ah, querido irmão, querida irmã, essa comunicação restaurada entre nós e Deus, a obra de Cristo e do Espírito Santo que nos une, o Evangelho que nos comunica a palavra da verdade, a Bíblia que traz todos os princípios da verdade eterna, nós que estamos com, desculpa a expressão, a faca e o queijo na mão, a gente precisa dar resultados de quem tem a mente de Deus. E a mente de Deus é cuidar dos necessitados, dos fragilizados, daqueles que precisam de socorro.
religião verdadeira, a religação nossa com Deus, é quando a gente verdadeiramente para de pensar só na gente, pensa nos outros, e se dedica aos outros, e ajuda aos outros. O último fruto, de acordo com esse texto, é que a si mesmo vai guardar-se incontaminado. Vai cuidar da sua pureza interior, vai cuidar da sua psique, sabe? Vai cuidar da sua mente, vai cuidar do seu coração, vai manter a sua vida incontaminado, vai manter a sua vida limpa, não corrompida, vai dar atenção, vai obedecer, vai preferir aquilo que é puro, aquilo que é limpo, aquilo que é honesto, aquilo que é reto. Ah, queridos irmãos e irmãs, é evidência de alguém religado com Deus. Cuidado com a pureza. Cuidado com a limpeza interior. A gente fica muito irritado, é porque a gente pode estar muito envenenado. Lembra que eu falei no início que nós temos sido acometidos de muitos problemas de relacionamento por causa das ideias que são compartilhadas nos conteúdos? Isso pode ser um veneno para a psique. E isso pode trazer adoecimento interior, humano e, sobretudo, espiritual. A gente precisa cuidar da pureza da nossa vida. A gente precisa cuidar dos valores que regem os nossos sentimentos e pensamentos. A gente precisa valorizar a palavra da verdade, que vem do Pai das luzes. Deus nos ajude a perseguir o caminho sobremodo excelente, o caminho de uma vida com Deus, restaurado, reconectados, unidos de maneira completa a esse Deus que se faz presente e se revela a nós todos os dias, na sua palavra, no seu Espírito. Que eu e você consigamos colocar em prática. Comunicação quebrada, não. Comunicação restaurada. Religião falsa e superficial, não. Religião verdadeira. A religião verdadeira se evidencia no controle da língua e das palavras. Se evidencia no cuidado com os fragilizados e no cuidado com o que está dentro do nosso coração e mente, a nossa pureza interior. Diz o texto que esta palavra é poderosa para salvar a nossa psique, salvar a nossa alma, salvar a nossa vida, porque a palavra da verdade nos conecta a Deus e nos conduz pelos valores que vêm dele. Só que você tem que tomar uma decisão. Se você quer os valores eternos de Deus, que não desbotam, não envelhecem, não murcham, ou se você vai ficar olhando para o espelho e para aquilo que você deseja. Essa é a sua liberdade de tomar uma decisão. Mas a religião verdadeira, aquela religião sã, aquela religião que adveio de uma experiência salvadora, ela restaura em nós o desejo de sermos mais limpos, puros, transformados, cuidadores uns dos outros, controlados nas palavras e reações, porque a obra de Deus é obra do seu Espírito. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conserve ligados a Ele, ultra conectados, ultra comunicados com Ele e os valores da verdade que advém do seu trono de graças. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.